o YouTube, o WhatsApp, dizer aos donos da graça, que tem uns pastores aí que diz que é dono da graça, né? A graça foi dada a Paulo, não foi a você nem a mim, foi a Paulo. Quem quer conhecer a graça, só lê as cartas do apóstolo Paulo, vai conhecer a graça de Deus. A graça não é tua, a graça foi dada a Paulo por Jesus Cristo. A nenhum de nós foi revelado nada, só lê as cartas do apóstolo Paulo. Não tem revelação nenhuma, só você lê, você vai entender, porque o Espírito de Deus no teu espírito te faz entender, tá bom? Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Esses troços do japonês. Você acha que um troço chinês, né? Isso aqui é da China, né? Ele não consegue fazer um bagulho desse para funcionar. Imagina uma vacina, hein? Não consegue fazer um bagulho desse que não funciona. A gente compra 30 e nenhum funciona. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Vamos ler alguns versículos. Contanto que complete a minha carreira. Paulo falou que ele tinha uma carreira. Você tem que entender que igreja é ter uma carreira, é uma caminhada. Não é hoje, daqui a 300 anos depois volta, não, é uma carreira. Paulo falou: contanto que complete a minha carreira e complete também o ministério que recebi do Senhor. Esse é o tema: o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vamos orar, depois nós vamos dar continuidade até o 38. Vamos orar, vamos falar com Deus. Toda glória, toda honra, todo louvor, tudo vem de Ti, é para Ti, são todas as coisas. Meu Deus, nós nos curvamos e nos prostramos diante da Tua palavra, a qual reverenciamos, a qual acreditamos, a qual nos lançamos e depositamos toda a nossa esperança. A minha esperança está em Deus, o Senhor Jesus, o Rei da Glória, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, o Príncipe da Paz, o Emanuel, o Filho do Homem, Jesus, o Cristo, o ungido, o Pai das luzes, Pai do nosso Espírito. E o povo que ama o Pai do nosso Espírito pode dizer amém? Pode dar um aplauso ao nosso Cristo? Glórias a Deus. Eu quero dizer à amada de Jesus Cristo que eu estava numa expectativa de lançar estas sementes no coração da igreja, tanto a igreja que está reunida aqui, quanto as centenas que estão nos assistindo pelas redes sociais, pelas rádios da cidade, a qual nós, com o mandato de Deus, estamos entrando nas casas e salvando vidas. E você tem sido responsável por este salvamento de vidas através da evangelização via rádios. Um tema muito bom para a gente pensar. Paulo fala no versículo 24:
começa no começo, meu amado. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo lança fora os cuidados da vida dele. Ele fala: eu não tenho minha vida como preciosa para mim. Isso é transformação. Isso é novo nascimento. Isso é provar da graça de Deus. Isto aí é provar da graça de Deus. Contanto que complete a minha carreira. Ele falou assim: eu não quero saber o que vai me acontecer. Não quero saber o que vão dizer de mim, que eu vou apanhar, que eu vou ser cuspido, chicoteado. Eu não quero saber. Eu só quero uma coisa: que eu complete a minha carreira. Diga, minha carreira. Quem acredita que você também tem uma carreira? Só 3 pessoas, né? Mais, graças a Deus. Minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Diga, ministério. Paulo, quando ele escreve a igreja de Roma, no capítulo 11, depois a gente volta para Atos. Romanos 11, versículo 13, ele diz assim: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios. Paulo está dizendo que ele foi enviado, porque a palavra apóstolo é alguém que Deus envia. Então não quer dizer semideus, não quer dizer porção dobrada, não quer dizer que tem que ter privilégio, tem que sentar numa cadeira de ouro, nada disso. É alguém que foi mandado por Deus, que Deus enviou à terra com uma missão. Então ele disse que eu sou o apóstolo dos gentios, eu fui enviado para os gentios. E ele disse: glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo possa incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Paulo tinha uma consciência que ele foi chamado para pregar aos gentios, mas por causa da palavra que ele recebeu, das revelações do mistério, da palavra da cruz, da sabedoria, e ele amava tanto a sua nação, mesmo ele tendo sido chamado com uma visão, com uma direção, para ir a uma direção, ele se importava com a nação judaica. Ele fala: para ver se de algum modo possa incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Então Paulo tinha uma necessidade de salvar pessoas. Ele sabia que a mensagem que Deus deu a ele, o ministério que Deus deu para ele, era o ministério de salvação. No capítulo 12, já está apontado, capítulo 12, isso. Aí ele fala assim, ó, bota no 6, do versículo 6, meu querido. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, então o nosso tema é o ministério que Paulo recebeu do Senhor. Então ele diz: se é ministério, quem recebe um ministério, o que ele tem que fazer? Dediquemo-nos ao ministério. Porque tem gente que tem o ministério só para ganhar dinheiro, só para receber salário, só para receber as prebendas, como é que diz? As comissões.
Você sabe, não sei se você sabe, a maioria das igrejas, os pastores são comissionados. Eles ganham em cima do que eles arrecadam do povo. Então aí você vê a crueldade que eles fazem com as pessoas, né? Aí você entende a malignidade por detrás de uma estratégia humana em prol de uma só coisa: enriquecimento. Mas Paulo fala, se é ministério, ele diz, dediquemo-nos ao ministério. Não sei se você percebeu, eu estou todos os nossos cultos aqui 30 minutos antes do meu de 8 às 8h30, estou no meu momento com Deus lá no meu escritório, e voltei a fazer as lives. Não sei quem já começou, quem já viu as lives, já participou. E você que é membro da igreja, você deveria se interessar por isso também. Você que tem internet, todos os membros deveriam se interessar e compartilhar para ajudar outras pessoas. Não sejamos egoístas com aquilo que aprendemos e escondemos dos outros. Ajude a compartilhar isto que tem sido para a glória de Deus. Então, quando Paulo diz, se é ministério, dediquemos ao ministério. E o que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Volte para o 7. 7. Se é ministério, então Paulo disse, o ministério que eu recebi do Senhor. Pastor, eu escuto alguns líderes, porque eu acompanho, você vai dizer aí, porque eu acompanho nos YouTube da vida, alguns pregadores, alguns apóstolos, né? Tem alguns até que já foi no paraíso. Não bastou Paulo ir, tem uns que já foram lá. Tem outros que anjos aparecem todos os dias. Tem outros que todos os dias dizem, Deus me deu uma revelação. Não tem revelação. Tem a exposição do Evangelho. Se você lê o Evangelho, só a um foi dado a revelação, só a Paulo. A mais ninguém foi dado revelação de nada. Diz a palavra que Deus quis revelar para ele. Então, a quem Deus revelou? Deus revelou a Paulo. E o senhor, pastor Pedro Inácio, Deus revelou o senhor? Não. Está aqui na Bíblia. Alguém leu para mim e o Espírito me fez entender as revelações que foi dada a Paulo. É o que eu faço com vocês aqui. Eu leio com vocês para que vocês entendam o que foi dado a Paulo. E o que foi dado a Paulo, ele diz que ele é apóstolo dos gentis. Então, se você não é judeu, você é gentil. Então, se você é gentil, toda a mensagem que vem do nosso irmão Paulo é para a tua vida. Não tem que ser discutida, não tem que ser analisada. Tem gente que acredita em muitas coisas que Paulo disse, mas não acredita em outras coisas que Paulo também disse. Tem gente que acredita na eleição, na salvação, na predestinação, no nome no livro da vida, acredita que o diabo não toca, mas na hora que se fala de que Deus dá semente ao que semeia, opa, isso aí é a esperteza de Paulo. Paulo estava com interesse de dinheiro, Paulo estava querendo manipular. Não, Paulo, ele entendeu o segredo da transformação, da mudança, do sucesso. O meu sucesso financeiro só depende de uma coisa: não é que eu dê sorte, porque eu já sou abençoado com toda sorte de bênção. É que eu seja fiel naquilo que Deus faz por mim todos os dias. Então, o que Deus requer de mim, diga, fidelidade. Então, como é que diz? 2 de Coríntios, não é esse o próximo? 3, 7 ao 10, é isso? Olha o que Paulo disse aqui, 2 de Coríntios 3, 7. Se o ministério da morte,
O tema é o ministério que recebi do Senhor. Se o ministério da morte foi esse ministério que Paulo recebeu, diga não. Então eu não tenho que seguir isto. Eu não tenho que seguir o ministério que Paulo chama de ministério. Não sei como é que alguém em sã consciência pode se dobrar a um ministério que Paulo chama de morte. E diz que esse ministério da morte, gravado com letras em pedras, ele está se referindo a quê? A lei de Moisés. Diga assim, as leis de Moisés. Então ele está atirando contra as leis de Moisés. Ele diz, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória. Teve uma glória. Diga, teve uma glória. Quem lembra do Cruzeiro? Teve uma glória, né? Depois mudou para o Real. Você pode ter 1 milhão de Cruzeiro em casa. Vai servir para quê? Porque perdeu a sua glória. Então, a lei foi isto. A lei perdeu a sua glória. A lei perdeu o seu brilho. A lei perdeu o seu lugar. Paulo disse aos Hebreus, se a primeira lei fosse eficiente, não seria buscado uma nova lei para ocupar o lugar da primeira lei. A primeira lei não teve a capacidade de aperfeiçoamento, de gerar perdão eterno. A segunda sim, porque não foi feito com o sangue de animais, mas no próprio sangue de Jesus, o Deus encarnado. Diz amém, irmãos. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, o rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória? Diga, maior glória. O que? O ministério do Espírito. Então, o ministério que Paulo recebeu não é o ministério da carne, é o ministério do Espírito. Diga, do Espírito. Ministério do Espírito. Diga, ministério do Espírito. Quem atua nesse ministério é de quem é o ministério? Quem é que atua? O Espírito. Não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito. Mas ele precisa ter liberdade aí em você. Ele precisa ser prioridade. Ele precisa ocupar na nossa vida o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto lugar. Ele precisa saber que ele é bem-vindo nessa casa. Diga, ele é bem-vindo? Então, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da morte, se o ministério da condenação, foi esse o ministério que Paulo recebeu? Da condenação? Diga, não. Paulo não recebeu o ministério da condenação. Diga, não recebeu. Para aí, irmão, pula para o capítulo 5, capítulo 5, 18, depois a gente volta. Se Paulo não recebeu o ministério da condenação, Paulo recebeu o quê? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, e por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. O outro ministério, como é que chamava? Condenação. O ministério que Paulo recebeu é da reconciliação. Há diferença, irmãos? Então ele diz, ministério da reconciliação. A saber, Cristo trouxe o ministério da reconciliação. Cristo reconciliou e deu a Paulo a revelação, e diz, a saber, que Deus
espírito, estava em Cristo, homem, carne, corpo, Deus em Cristo. O Espírito de Deus dentro de um corpo humano. Isso é o mistério da autoridade de Cristo, da deidade. Deus se fez carne. Deus saiu do trono e entrou num corpo que ele chama de Jesus de Nazaré, foi chamado de Jesus de Nazaré. Então ele diz, a saber que Deus estava em Cristo, Deus em Cristo, diga assim, Deus em Cristo, não poderia ser outro, tinha que ser Deus mesmo para fazer isto, porque diz que ele olhou dos céus e procurou na terra, um justo sequer encontrou quantos? Nenhum. E se ele olhar hoje, vai encontrar algum? Justiça própria? Não, somos justificados pelo Senhor. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Você também já estudou comigo aqui sobre essa palavra que mundo, porque isso aqui cria uma confusão na cabeça de quem não conhece a palavra mundo, porque na palavra mundo existe mundos. Existe um mundo, planeta Terra, é o mundo. Deus criou o mundo. E dentro desse mundo existe dois mundos. Ele chama de ovelhas, cabritos. Então existe os da salvação e existe o da perdição. Quando a Bíblia diz Deus amou o mundo, ele está se referindo aos seus eleitos. Ele não está se referindo ao mundo, porque se Deus tivesse amado o mundo inteiro, quem se perderia? E quantos já se perderam? Judas, aquele Saci Pererê lá, como é? Se perderam. Então, se Deus, se a palavra mundo fosse na totalidade, por isso que você tem que estudar a Bíblia, por isso você tem que congregar, estudar comigo, ler junto comigo, para você poder, quando alguém fala, vocês falam que Deus tem os seus eleitos, está aqui, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Agora você pergunta para eles, que mundo que Deus amou de tal maneira que se entregou? Por quem que ele se entregou? Você acha que se Deus, ele é fraco? Porque se ele ama o mundo inteiro e 70%, 50% ou 40% desse mundo inteiro vai para o inferno, então ele não é Deus, ele é fraco. Porque se ele amou, ele falou assim, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Então quando você pensa na palavra, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, já poderíamos parar por hoje, né? Só o que você aprendeu agora, o que você relembrou agora, o povo que está na rádio aprendeu agora, nunca mais vai acreditar naqueles que dizem, eleição não existe, predestinação não existe, porque se Deus predestinasse alguns, Deus seria injusto. Paulo chega a dizer lá aos romanos, a injustiça da parte de Deus, eu faço do jeito que eu quero, quem é Deus? Sou eu. Eu inclino o coração, eu endureço o coração, eu abro o bom tesouro e fecho o bom tesouro. Eu dou vida e mato. É Ele quem dá a vida e é Ele quem tirou a vida. Amém? Ele é o dono da luz e Ele é o dono da escuridão. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele determinou tudo para um fim. Ele determinou a sua vida para a salvação. E você glorifique a Deus por isso. Glorifique a Deus. Glorifique ao Senhor. Glórias ao nosso Pai. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliou consigo o mundo. Já entendemos. Não é total. Não imputando aos homens as suas transgressões. Não tem mais de enfiar dedo nos outros. E nos confiou a palavra da reconciliação. Então, volte para aquele texto que nós estávamos, meu irmão. 2 de Coríntios 3, né? 3:10. 2 de Coríntios 3:10.
Portanto, é esse mesmo? Vamos, passa um pouquinho para trás. Isso aí. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, diga condenação, qual foi o ministério que Paulo recebeu? Não é da... Nós temos que dizer ao mundo que Jesus morreu para reconciliar os filhos, e quem for filho vai ouvir, porque Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Diga, é assim que Deus trata. 2 de Coríntios 4, 2 de Coríntios 4, versículo 1 a 4, não é isso? Diz assim a palavra de Deus. Você que está aí pelas rádios, anote. Você que está aí pelo aplicativo, anote. Você que está aí pelo Facebook, registre. Depois você confira com carinho, com calma, leia e releia, para ver se não é isso, se o Espírito não vai testificar que esse é o ministério que Paulo recebeu para passar para nós. Então vamos lá. Pelo que tendo este ministério, Paulo falou, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Às vezes as pessoas dizem assim: pô, pastor, o senhor é muito duro, sabe? O senhor às vezes fala coisa. Ontem até minha esposa falou um negócio também sobre assim, para mim. Você tem coisa que você não precisava de falar. Eu acho que preciso de falar, porque olha o que Paulo falou. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Então o que eu tenho que fazer com as coisas que são vergonhosas? Eu tenho que denunciar. Eu não estou aqui para arrumar amiguinhos, amados. Eu não estou aqui para você ser meu amigo. Eu quero ser amigo do pastor, sabe? Eu quero pastor. Não, mas não estou aqui para ser seu amigo. Eu estou aqui para ser um homem que Deus colocou na sua vida para te ajudar a você a compreender o que é ser amigo. Porque as pessoas pensam que ser amigo é agradar o outro, é ocultar a verdade para não magoar, para não ferir, para não trazer danos. Sabe o que traz danos? O que traz dano é coisas vergonhosas na vida da gente, e tem que ser denunciada. E sabe a quem Deus usa para denunciar? A palavra dele. Eu tenho que ler para você, tem que denunciar com a palavra do Senhor. Então eu não posso abraçar o erro só para que eu tenha, fulano tem que estar aqui, senão ele vai ficar aborrecido, vai-se embora. Já contei aqui que gente já tentou, não queria que eu falasse tchau, tchau. Pastor, tchau, tchau é carnal demais. Falou tanto para mim não falar tchau, tchau, já morreu. O outro falou: se você falar que quem planta muito colhe muito, quem planta pouco colhe pouco, eu vou embora da igreja. Falei, foi embora, nem sei se também morreu. Então, as pessoas pensam que eu sou pastor para ficar agradando a elas. Se eu quisesse agradar, eu seria um contador de piada, irmão. Eu seria um palhaço, que os púlpitos das igrejas hoje viraram mais um picadeiro de palhaçada. Tem uns pastores muito engraçados. Poxa, eu gosto demais daquele. Dá uma audiência incrível, porque as pessoas querem rir. Eu não quero que você ria da tua desgraça, irmão. Eu quero que você conheça a verdade e a verdade te liberte, irmão. As pessoas ficam rindo da desgraça deles mesmo. Ficam rindo de pornografia. Ficam rindo de palavreados, de palavras imorais. Crentes dando gargalhada. Pregadores falando cada nojeira, cada blasfêmia, cada carnalidade nas suas pregações. Agora tem até irmãzinhas aí, se julgam bispas, pastoras, falando besteiras.
eu não sou pregador, eu sou pregador de rejeitar as coisas vergonhosas. Coisas vergonhosas que se ocultam e não andando com astúcia. Está olhando aqui? O que está escrito? Eu não posso adulterar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que você tem que casar para ter sexo, é isso que eu vou dizer na sua cara. Se você não gostar, paciência, eu vou dizer isso para você. Eu vou dizer que bebida, cigarro, maconha é coisa do demônio, é coisa de gente na carne que quer ir para o inferno. Palavrão não é linguagem de um santo de Deus. Palavrão é coisa de mundano. Quem fala palavrão está com o coração cheio de nojeira, não é de Deus. Então eu não posso, adulterar a palavra para poder agradar a fulano de tal, que dá oferta, que dá dízimo, que contribui para os pagamentos Não. Se estiver andando fora do contexto de Deus, vai ouvir o que Deus quer que ouça. Eu ouço, porque quando eu prego para vocês, primeiro levei eu na cara. Primeiro o ouvido que ouve isto aqui, a minha boca onde está? A minha boca não está colada no teu ouvido, não. A minha boca está colada em qual ouvido? No meu. Quer dizer o quê? Quer dizer, o primeiro a levar chapada sou eu. Então é com temor e tremor e respeito, mas eu tenho que te dizer a verdade. Então esse era o ministério que Paulo recebeu. Paulo recebeu, a graça foi dada ao apóstolo Paulo. Diga assim, a graça foi dada a Paulo. Passa aí, irmão. Na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Se não entende, se eu leio e leio com você, você não entende, o Espírito não te revelou, desculpa. É para os que... Se você não entender, desculpa. Você é daqueles que vão se perder. Mas se você entende, você é da salvação. Mas se você é um cabeça dura, não quer, não vou fazer, não consigo entender. Entende? Quer manter a tua posição de galo brabo? Você vai cair. Vai ser derrubado do trono, depois vai ficar chorando. Irmão, não atice Deus. Eu já sofri demais. Não atice Deus. Deus é fogo consumidor. Não atice Deus. Horrenda coisa não é ser corrigido pelo homem. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E todos os atos de Deus contra nós, em disciplina, Ele disciplina rindo. Ele disciplina com amor. Ele tira a vida de alguém e tira dizendo, é por amor que eu estou tirando a vida. Por amor da família, para a família não ver a vergonha que essa pessoa... Eu conheci um pastor que ele roubava as ofertas ele era pastor de uma igreja auxiliar. As pessoas traziam as ofertas e ele ficava com uma bíbliazinha na mão. E as pessoas traziam os envelopes, vários pastores recebendo, ele pegava os envelopes dele, enfiava dentro da Bíblia dele e roubava. A igreja cheia de câmera, pegou. Aí teve aí foram para um lugar aí numa rádio, no Casimiro de Abreu. Aí teve um acidente de automóvel, a esposa desse cara morreu, desse pastor. Aí a pessoa perguntou, mas era ele que fazia a ruindade, a esposa que morreu. Deus tira a esposa para ela não passar vergonha, leva para ela não ser envergonhada com as sujeiras que ele fez. O cara fez tanta sujeira que um dia estava dentro de casa sozinho, sentado, infartou, ficou 3 dias morto dentro de casa. Morreu sozinho, sentado, apagou. Não brinque com Deus. Paulo falou, eu recebi o ministério do Senhor e compartilho com vocês. O que Paulo recebeu, eu quero compartilhar com vocês. Eu quero colocar no coração de vocês um temor a Deus, um respeito pelas coisas sagradas. Quero que vocês respeitem a Deus, respeite as autoridades constituídas por Deus. Aqui na igreja, Deus tem as suas autoridades, tá? A graça, diga, foi dada a Paulo.
Diga, a revelação foi dada a Paulo. Digo, os mistérios foi dado a Paulo. Não foi dado a João, a Antônio, a Pedro Inácio, a Marco, a Cláudio. Não foi dada não, amado. Foi dado a Paulo. Quem quer entender, leia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais um, né? 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Não, lê comigo, lê e não entende. Cegou. Quem é que cegou? O Deus desse século cegou. Não consegue entender. Mas ele cega o entendimento de quem? Não é do povo de Deus. O povo de Deus não é incrédulo. Se você é uma ovelha, o Deus do século não pode se cegar. Você tem que ler e falar, é isto aqui e ponto final. É nisto que eu acredito, é nisto que eu vou viver. Eu não vou procurar atalhos, eu não vou procurar facilitação. Eu não vou mais na igreja porque o pastor está falando muita verdade, está perturbando. E já soube de pessoas que até que saíram da igreja porque ele fica falando essas coisas. Que saia. Para mim, todos os cabritos vão ser muito aplaudidos quando saírem, amado. Para mim, só não pode sair daqui as ovelhas resgatadas pelo sangue de Jesus. Que o resto pode ir embora. Pode ir. Vai com o diabo, porque nem com Deus vai, né? Vai com o diabo. Os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para lhes não resplandecer a luz. Ai, não resplandecer. Lê. E não consegue enxergar. Você lembra quando você lia e não entendia nada? Porque você estava debaixo do Deus do século. Aí o Espírito do Santo entrou na sua vida, te iluminou. Quando tu olhas assim a palavra, você fala, caramba! Que isso? Está aqui! Meu Deus! Incrível! Mas os incrédulos não terão essa capacidade, irmão. Porque ele não resplandece a luz do Evangelho, para que lhes não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é mais, não lhe resplandeça, não consegue ver, mas Deus fez você ver. Se é a prova da tua eleição, se é a prova da tua predestinação. 2 Coríntios 6, a 4, vamos até o 4. 2 de Coríntios, isso aí. Nos quais, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele. É isso mesmo, irmão? 2 de Coríntios 6, 6:1, é isso mesmo. Também exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora, Paulo está citando as escrituras, o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, citando as escrituras, e dando-nos nenhum motivo, não dando nós nenhum motivo, diga, nenhum motivo, não dando nós nenhum motivo de escândalo. Qual é a ordem de Paulo? Para que eu não venha não só eu, você também, não dando nós nenhum motivo de escândalo. Ou seja, se eu faço alguma coisa que escandaliza, o que eu faço? Eu não faço. Se alguma coisa que eu estou fazendo está escandalizando, eu deixo de fazer, não por mim, mas por outro, porque eu sou aconselhado por Deus para não dar escândalo. Você imagine eu no meio de uma turmazinha xingando palavrão e contando piadinha, sabe, dando aquelas gargalhadas de cair no chão, porque eu vejo alguns aí, sabe? Aí o cara que está fazendo você rir, rindo com você, que é ímpio, ele fala lá, por isso que eu não sou crente, lá. Depois vai para a igreja.
vai para a igreja. Aí, passa aqui, não tem coragem nem de me convidar para a igreja. Ele sabe que eu não vou para a igreja dele, para ser crente igual a ele, eu não vou nunca. Não, eu tenho, ainda fala assim, eu tenho vergonha desse cara. Coitado dos, ainda fala, coitado do pastor dele, que não sabe como é que ele se comporta. Eu não preciso saber, né, irmão? Quem precisa de saber é quem? É Deus, né, irmão? Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa. Então eu não posso dar, eu posso estar até com razão. O cara veio me peitar aqui, eu fiz logo a mão na cara, chutei, peguei o revólver, dei 40 tiros no cara. Pô, cara, você não é crente, cara? Como é que você faz isso? Aí você tem que se segurar, você tem que aguentar, você tem que orar. Então tem horas que você tem que segurar, não tem como. Tem horas que você não vai deixar de ser homem. Você não vai deixar de ser homem. Paulo não está dizendo para ninguém deixar de ser homem. Paulo está dizendo para você fazer tudo com ordem e decência. Usar da autoridade na hora que tem que se usar, se levantar com autoridade na hora que tem que se levantar, mas não causar quantos escândalos? Nenhum escândalo. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para quê? Para quê? O ministério não seja censurado. Agora, aí eles ficam catando coisa de mim. Ficam catando. Não acho. Aí não posso censurar ele, porque ele não dá motivo para mim censurar ele. Ele fica na dele, olha, ele tem um comportamento, tem a esposa dele, está 30 e poucos anos com a minha mulher. E eu de vez em quando eu fico, sabe, filmando ele do carro, sabe? Ele passa, eu vou atrás, mas não consigo pegar nada. Pode botar até como é que é o nome daquele bichinho que fica voando? Um drone, pode botar um drone, um corne, pode botar o que quiser. Não dando nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Eu não estou aqui para que o ministério de Paulo seja censurado, porque se eu repito o que Paulo escreveu, se eu não honro, eu estou desonrando o apóstolo Paulo. E Paulo falou que ele era o imitador de Cristo. Se eu desonro Paulo, eu estou desonrando a Cristo. Se eu estou desonrando a Cristo, eu serei desonrado por Cristo. Eu não quero, irmão. No meio de uma situação dessa que nós estamos vivendo, você precisa de estar dando honra a Jesus, para você ser guardado por esse Cristo, irmão. Você está vendo que está aí, e vai ficar pior. Vai ficar pior, tá? Então, 5 minutos, tá bom, até aí tá bom. Eu quero que você vá comigo, não está aí que eu te dei não, Tiago, tá? 1 de Coríntios 3, 1 de Coríntios 3, (10). 1 de Coríntios 3:10. Já vamos acabar, tá? Segundo a graça de Deus. O que está escrito ali, irmão? Segundo a graça de Deus que me foi dada. A graça de Deus foi dada a quem? Não foi dada a Pedro, a Miguel, a João, a Joaquim, a Marquinho, a Marcão, a Paulão. Foi dada a quem? A Paulo. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Paulo recebeu, diga, a graça de Deus. A graça foi dada ao apóstolo Paulo. O mistério, quando Paulo fala, o ministério que recebi do Senhor. Então, o que Paulo recebeu foi um mandato. Ministério, o que é um ministério? Você vê aí, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, cada um tem uma função. Então Paulo diz, eu recebi um ministério. Ele diz, a mim foi me dada uma função. Deus me deu uma direção. Deus me deu algo para fazer. Ele falou, aí ele fala o quê? Recebeu a graça de Deus, foi dada para ele. Aí o que ele fez? Lancei os fundamentos. Paulo falou, eu lancei
Antes de Paulo, a igreja tinha vários fundamentos. Era lei, era os mandamentos, era as ordenanças, eram os sacrifícios. Então ela tinha as pessoas elas edificavam sobre várias coisas. Várias situações elas edificavam suas vidas. Eu edifico sobre minha vida sobre o jejum, eu edifico a minha vida sobre o monte. Então cada um edifica a vida. Aí Paulo chega e fala: olha, a graça foi dada a mim. Paulo falou: a graça não foi dada a Pedro, a graça foi dada a mim. Então, Deus me deu a mim, então eu vou lançar as bases. Agora, se alguém vai colocar tijolos em cima, você sabe que quem conhece o negócio de pedreiro, mão de alvenaria, sabe que quando você vai colocar os tijolos, você não pode colocar um do lado do outro, você põe, mas na hora de for colocar a segunda fileira, você não pode colocar em cima um do lado do outro, tem que amarrar um ao outro. Então, quem não sabe, coloca um em cima do outro, aí faz uma parede de 3 metros, aí o cara dá um sopro, a parede faz assim, puf, cai. É aquilo ali, ó. A pessoa não sabe o que vai. Paulo lançou o fundamento e a pessoa não sabe o que vai seguir. Aqui você sabe, porque eu leio para você aqui. Eu não te ensino, irmão. Eu não sou professor. Quem ensinou foi. Te ensinou a escrever a tua professora, o teu professor. Quem te ensinou a fazer conta, né? 2 mais 2 é 4. A professora, né? Com carinho. 3 mais 2 é quanto? Quase, né? Então, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, eu quero que nós vamos parar aqui, depois nós vamos continuar logo mais. A graça foi dada a Paulo. Você concorda? A revelação foi dada a Paulo. Você concorda? Os mistérios foi revelado a Paulo. Você concorda? Amém? Então é isto que nós estamos aprendendo aqui. Paulo trouxe os mistérios que estavam ocultos. A Bíblia diz que Deus quis revelar para ele. E ele deixou 14 cartas. Se você não conhece, você está pela rádio aí e não conhece, comece a ler Romanos até Hebreus. Às vezes eu passo na rua, as pessoas estão nas portas das lojas, nas calçadas, com a Bíblia na mão. Aonde que elas estão lendo? Velho Testamento. Você não consegue ver, meu Deus. Parece o Deus do século cega o entendimento desse povo, irmão. E o povo está lá agarrado em Moisés, está lá querendo estudar Moisés, querendo saber por que Moisés foi no monte, por que Moisés passou 40 dias, eu também quero 40 dias para mim. Não, amados, Jesus, ele foi o nosso substituto, ele completou a carreira, ele fez o sacrifício perfeito. Amém? Assim seja. Assim disse o Senhor.